Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso quadro EXP Resolve. Nessa aula a gente vai fazer uma questãozinha da prova do Enem 2024, segunda aplicação. Questãozinha sobre geometria plana. Então vamos ler a questão, né? O que ela diz aí? Para estimar a quantidade de tijolos a ser usada na construção de uma parede, é necessário saber como o tijolo será assentado, pois a estimativa depende de qual face do tijolo ficará aparente na parede. Em uma obra, um pedreiro deverá construir uma parede na qual haverá uma janela, ambas de formato retangular, utilizando tijolos em formato de blocos de faces também retangulares, com as medidas indicadas na figura a seguir. Então, a parede é uma parede aí 8 por 3 metros, vai ter uma janelinha nessa parede, né? E os tijolos que vão ser usados para construir essa parede, a face que vai ficar aparente na parede vai ser 0,05 metro por 0,2 metro. Eu acho interessante fazer uma transformação para não ficar trabalhando com o número decimal. Você poderia, por exemplo, transformar tudo aí em centímetros, né? Que aí esses números ficariam inteiros. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aí. Segundo as orientações que recebeu, a janela não poderá ser tão pequena a ponto de que a medida de sua área equivaler à área da face aparente de 100 tijolos. Então, essa janela teria a área de 100 tijolos, 100 tijolinhos desse, e nem tão grande a ponto de ocupar uma área de medida maior ou igual a 1/6 da medida da área da parede na situação em que não houvesse janela. Então, você pensa, enquanto eu teria aqui, vai pegar 1/6 dessa área, né? Seria a área da janela, né? Não poderia ser maior ou igual. Então, o máximo seria 1/6, né? Despreze a espessura da massa para assentar esses tijolos. Nessas condições, as quantidades máxima e mínima de tijolos que podem ser utilizados na construção dessa parede são respectivamente. Ó, cuidado nesse tipo de questão, porque, como eu falei, é uma questão de geometria plana, mais especificamente é uma questão de área das figuras planas, mas o principal ponto aí é a interpretação. Porque o que você pode pensar? Vamos pensar assim, ó. Esqueça a janela. Se não tivesse essa janela, quantos tijolos eu poderia colocar aí? E aí, como eu falei, eu acho mais interessante passar tudo para centímetro. Então, 3 metros seriam 300 centímetros. 8 metros seriam 800 centímetros, né? Já que cada metro são 100 centímetros, é só multiplicar por 100. Esse 0,2 vezes 100 vai dar 20 centímetros. E esse 0,05 vezes 100 vai dar 5 centímetros. Então, a parede, ó, sem a janela, né? Esqueça a janela por enquanto. A parede ela vai ter 800 centímetros por 300 centímetros. Então, ela teria uma área de quanto? Ó? 8 vezes 3, 24, mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, ela teria uma área de 240 mil centímetros quadrados. E cada tijolo, ele teria uma área de quanto? 20 centímetros vezes 5 centímetros, ele teria uma área de 100 centímetros quadrados. E aí, se você quiser fazer uma regra de 3, né, você pode fazer, ó, um tijolo tem essa área. Quantos tijolos eu preciso para ter essa área? Ou, se você tiver uma facilidade maior com matemática, eu só preciso dividir esse número por esse, né? Só dividir esse número por esse. Professor, não. Se eu tivesse facilidade em matemática, eu não estava procurando essa questão na internet, né? Então, vai pela pessoa que tem mais dificuldade. Então, vamos lá. Ó. Um tijolo, 100 centímetros quadrados. Se eu tiver X tijolos, eu teria 240 mil centímetros quadrados. Aí faz aqui a regrinha de 3, né? 1 está para X, assim como 100 está para 240 mil. Posso mandar 2 zerinhos embora, né? Posso mandar 2 zerinhos embora aqui, ó. E multiplicando cruzado, aqui ficou 1, né? Então, 1 vezes X dá X, 1 vezes... Sobrou 2.400 aqui, então X vai ser 2.400 tijolos.
Aí você vai dizer, pô, professor, peraí, mas 2.400 tem aqui, ó, 2.400, a quantidade máxima de tijolos. Mas veja, essa quantidade é se não tivesse parede. Ou, perdão, se não tivesse parede, não. Se não tivesse janela. Essa quantidade aqui é se não tivesse, ó, se não tivesse o quê? Janela. Só que tem a janela, então a quantidade máxima vai ter que ser menor do que essa. Então, ó, já pode eliminar a letra A, já pode eliminar a letra B, já pode eliminar a letra E. E aí, na verdade, eu já vou ter a resposta. Porque ele fala o quê? Ó, olha o que ele diz aqui, que é a história da interpretação. Ó. Segundo as orientações que recebeu, a janela não poderá ser tão pequena a ponto que a medida de sua área equivaler à área da face aparente de 100 tijolos. Então, o que é que ele está dizendo com isso aqui? Traduzindo isso aqui, né? Traduzindo isso aqui. A quantidade mínima de área da janela é a área de 100 tijolos. Então, o tamanho mínimo, o que ele está dizendo com isso aqui, ó, o que ele está dizendo isso é que o tamanho mínimo da janela equivale a 100 tijolos. Então, se o tamanho mínimo equivale a 100 tijolos, então eu vou gastar 100 tijolos a menos, porque seriam os tijolos que seriam colocados onde vai ter a janela. Eu não vou precisar colocar esses tijolos, 100 tijolos a menos, eu vou gastar o quê? 2.300, né? Então, a resposta só poderia ser letra C, né? A quantidade... E aí, cuidado, porque, professor, peraí, mas não era o tamanho mínimo da janela? Como é que você está dizendo agora que vai ser a quantidade máxima de tijolos? Aí é o que eu falei, você tem que tomar cuidado na interpretação. Porque, qual a ideia? Quanto maior for a janela, eu gasto o quê? Menos tijolos. Porque seriam os tijolos que seriam colocados aqui. Então, quanto maior for essa janela, menos tijolos eu gasto. E quanto menor for a janela, ó, quanto menor for a janela, então o tamanho mínimo da janela é esse, né? Quanto menor for a janela, mais tijolos eu gasto. Então, se o tamanho mínimo da janela equivale a 100 tijolos, 2.400 menos 100 vai ser o tamanho máximo, vai ser a quantidade máxima de tijolos. Então, já sei que a quantidade máxima de tijolos vai ser o quê? 2.400 menos o 100 da janela, 2.300. E a gente já tem a resposta. Agora, quanto é a quantidade mínima de tijolos? E aí, percebendo a ideia da interpretação, né? Para a quantidade de tijolos ser mínima, a janela tem que ser máxima. Não é isso? É o contrário. Para a quantidade de tijolos ser máximo, o tamanho da janela tem que ser mínimo. Para que a quantidade de tijolos seja mínimo, o tamanho da janela tem que ser máximo. Qual é o máximo tamanho da janela? Ele fala aqui, ó, não pode ser tão grande a ponto de ocupar uma área de medida maior ou igual a 1/6 da medida da área da parede. E aí você pode ir daqui mesmo, porque a parede está sendo medida agora em tijolos. Então, a parede toda teria 2.400 tijolos. Então, qual é o tamanho máximo da janela? O que é que ele está dizendo aqui? Ó? Que o tamanho máximo da janela equivale a 1/6 da quantidade de tijolos. Que vai dar, ó, 1/6 de 2.400, né? Daria o quê? 600. Então, o tamanho máximo da janela seriam 600 tijolos. E aí, se a janela tiver o tamanho máximo, a quantidade de tijolos vai ser mínima, né? Foi o que eu falei. Quanto maior o tamanho da janela, menos tijolos eu uso. Então, vai ser o quê? 2.400. Aliás, perdão, aqui é 400, né? Perdão. Aqui é 24 dividido por 6, né? 400. 400. Então, 2.400 menos 400, que dá 2.000. Eu só percebi porque não tinha resposta, porque do jeito que estava ia ficar
2.400 menos 600 ia dar 1.800, né? Os problemas que... Por isso que de vez em quando a pessoa sabe muito matemática e acaba não fechando a prova do Enem, né? Porque um errinho besta, ó. Pô, um erro besta, né? Claro que eu sei que 2.400 dividido por 100 vai dar 400, não dá 24 dividido por 6, né? Mas a conta aqui, 24, eu acabei fazendo 24 dividido por 4, que daria 6, né? Enfim, então, quantidade mínima 2.000, quantidade máxima 2.300. Então, portanto, só confirmando aí, gabarito letra C de casa. Cuidado, porque é uma questão, não é uma questão do ponto de vista matemático difícil. É a questão clássica de área, né? Você tem uma área grande que você vai cobrir com coisas pequenas, né? Pode ser tijolos, como foi o caso, pode ser piso, pode ser gramado, né? Placas de grama, pode ser azulejos, tem um monte de variáveis, né? de variações desse tipo de problema. Mas todos eles é assim, você calcula o tamanho total, calcula o tamanho de cada pedacinho, depois divide um pelo outro, se não quiser fazer a regra de 3. Calculo total, calculo cada pedacinho, divide um pelo outro. Divide um pelo outro, tem a quantidade. Só que essa questão teve o problema da janela. E você perceber, quanto maior a janela, menor vai ser a quantidade de tijolos, quanto menor a janela, maior vai ser a quantidade de tijolos. Beleza? Gostou dessa resolução? Curta, comenta, compartilha com quem está com dificuldade. Aproveita, segue o nosso canal no YouTube e também se inscreve ativando a notificação para vocês sempre serem notificados quando a gente lançar vídeo novo. Valeu, obrigado pela atenção, bons estudos e fui!